Bem, então, boa noite, meus amigos, né? Hoje vamos falar um pouco sobre a correlação e a regressão, né? Por acaso, essa mesma disciplina que eu ministro no Senai, eu, eu trabalho com ela também lá no IME. Então, praticamente é a mesma aula, só com algumas adaptações, né? Como lá eu dou aula na computação, eu acabo enviesando um pouco mais das aplicações da computação, né? E aqui eu acabo levando mais para a produção. Mas o núcleo, né, da disciplina, o núcleo do conteúdo é basicamente o mesmo. Então essa é a nossa agenda, né? Então faremos uma breve introdução, alguns exemplos, conceitos de correlação e regressão. Vamos ver o diagrama de dispersão, coeficiente de correlação linear, propriedades desse coeficiente, alguns exercícios. Depois vamos falar da regressão, o que é interpolação e extrapolação, e alguns exercícios. E eu vou mostrar para vocês o software Curve Expert, porque ele é assim, um tanto quanto interessante para as nossas análises, né? A despeito de já termos aí o Excel, que, né, a gente calcula a correlação e a regressão em poucos minutos, mas o que o Curve Expert traz a mais, por que ele é mais prático do que o Excel para alguns tipos de análise. Então, quando se trabalha com apenas uma variável, aprendemos a calcular as medidas de tendência central e variabilidade, né? Então, nós pegamos lá uma massa de dados, né? São os dados brutos que nós chamamos, né? E normalmente fazemos um rol com esses dados brutos. O que é um rol? É colocá-los em ordem crescente ou decrescente, né? E em cima desse rol vamos trabalhando com esses dados, né? A gente calcula a média, a mediana, a moda, né? E por aí vai. Então isso, média, mediana e moda, são as medidas de tendência central. Ou então calculamos as medidas de variabilidade, né? O desvio padrão, variância e etc. Quando, porém, consideramos observações de duas ou mais variáveis, surge um novo problema: as relações que podem existir entre as variáveis estudadas. Então, muitas vezes, essas relações elas são interessantes de serem analisadas, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma figura que mostra, né, o gráfico do aumento do consumo de cigarros e do aumento da incidência de câncer de pulmão. Então é o papo que nós estávamos falando aqui agora, né? Ah, que conclusão eu posso tirar a partir disso? Nenhuma, né? Eu vejo dois gráficos que parecem que estão correlacionados, mas é preciso fazer uma série de outras análises de experimentos para que necessariamente eu chegue à conclusão de que é o consumo de cigarros que leva ao câncer de pulmão. Então, assim, quando eu Isso me trato esse... lembra Fala. um caso que eu já cheguei a ouvir falar, que se você fizesse aquela estatística, ok, vamos ver se celulares causam câncer cerebral. Aí você faz o levantamento de, ok, casos de câncer cerebral e número de pessoas usando celulares, você na verdade, se você fizer uma correlação errada, porque como você falou, você tem que relacionar logicamente uma coisa com a outra, além de que isso não foi feito, se você olhar só os dados, você fala, realmente, câncer cerebral causou a existência de celulares, porque um veio primeiro que o outro. É, eu... Então, eu não,
Aí eu morri, que eu não pego tomate, alface, não pego nada de salada, né? Aí Hum. eu falei, não, não, eu evito tomate porque há um estudo que diz que todo mundo que morreu de câncer comia tomate. Então, há um estudo, né, Ah, uma não estatística, acredito. que diz que 99% das pessoas mortas por câncer consumiam tomate. Então, como eu não quero morrer de câncer, eu não como tomate. Quer dizer, é uma brincadeira que, né, é uma estatística verdadeira, né? Provavelmente É, só para as pessoas não te encherem o saco. Tá 99% válido. dos cancerosos realmente devem comer tomate, mas definitivamente não é o tomate que causou o câncer neles, né? Ai, meu Deus. Então é mais ou menos essa brincadeira que você falou. Então, assim, o gráfico, a correlação, o gráfico, quando há uma correlação, é um primeiro start, né? Para a sua hipótese. Opa, peraí, cresceu muito o consumo de cigarro, cresceu muito o câncer de pulmão. Pode ser que haja uma relação de causalidade. Vamos Vale a investigar. pena. E aí é que Vale a começa a pena investigar. e aí que começa a investigação. Então, como eu falei, o que esse gráfico me diz? Nada. Me diz que é uma correlação, mais nada. Não me diz que é o cigarro que mata a pessoa de câncer. O gráfico não me diz isso, né? O gráfico só me diz que é uma correlação. São coisas bem distintas. É, Bem, aí há vários outros tipos de correlação, né? Peso e altura, né? Quanto mais alta, maior, na verdade, é a massa, né? Massa e altura. Tabagismo, incidência de câncer, renda e analfabetismo, câmbio e inflação, obesidade e infarto, entre outros, né? Papo pesado esse de obesidade e infarto, né? Eu vou tirar esse exemplo porque esse exemplo sempre me deixa tenso. Então, É, um exemplo, né, simples que eu coloquei é vendas e gasto com publicidade de uma loja de confecção. Então, por exemplo, temos aqui os gastos com publicidade, né, gasto anual ou mensal, seja o que for, e aqui o volume de vendas. E aí, em cima disso, nós montamos aqui um diagrama de dispersão. E assim, aparentemente, parece haver uma correlação positiva, né? Ou seja, à medida que eu aumento o meu gasto com publicidade, eu aumento as minhas vendas, né? Então, aparentemente, estão correlacionadas? Estão. Agora, necessariamente há uma causalidade? Não sei, né? Mas é um fenômeno a ser estudado, né? É... Bem, aí nota da prova e tempo de estudo. Então, também ali, né, tem a medida que, se nós observarmos aqui, né, à medida que o tempo de estudo aumenta, a nota da prova ela sofre também né, ela tem um aumento. Quanto maior o tempo de estudo, maior a nota da prova. Então, quer dizer, essas duas variáveis parecem estar correlacionadas. E aí eu coloquei aqui uma observação, cuidado, que é exatamente esse papo que a gente está tendo, que é preciso avaliar o contexto dessas correlações. Exemplo, número de picolés vendidos e número de afogamentos. Então é claro que se eu pegar vários dias do verão e tabelar os dados, né? Número de picolés vendidos e número de afogamentos, é claro que eu vou achar uma correlação positiva entre eles. Quanto mais picolés estiver vendendo, mais pessoas estarão morrendo afogadas. Agora quer dizer que é o fato de chupar picolé que mata as pessoas afogadas? É claro que não, né? Isso não tem o menor peraí, segura aí, sentido. professor. Hã? Eu tenho que compartilhar. Segura aí, professor, que eu tenho que compartilhar. Eu O acho que quê? eu comentei disso na primeira aula, Hã? que é um site chamado. Eu ouvi falar dele, vou
por outro meio, mas basicamente um cara pegou várias estatísticas e começou a correlacionar até achar coisas que não fazem o menor sentido. Que E site é ele fez esse? Depois me manda. foi um projeto de uma pessoa, eu acho que é uma pessoa da área de direito, se eu lembro bem, Uhum. e que aqui, um é tipo número de afogamentos por piscina e filmes em que o Nicolas Cage aparece. Aí. Há uma correlação? Há, pode haver, né? Tem, É, pode eu acho haver. que número de pessoas que se afogaram por cair na piscina correlacionam com filmes do Nicolas Cage, tipo, correlacionam tipo de 1999 até 2009. Aham. São 10 anos em que essas duas curvas se comportam de maneira curiosamente Semelhante. semelhante, Pois é. com É uma o que, eu- correlação de 66,6%. é o que eu falei. É, porque se for maior do que 60%, a gente considera que ela é forte, a correlação, né? Acima de quanto? 60. Acima de Caraca. 0,6. A correlação é forte. Não, tem um aqui que é 99,79, que é gastos em bilhões dos Estados Unidos com ciência, espaço e tecnologia, e suicídios por estrangulamento, sufocamento e a pessoa se pendurar. E tem uma correlação de 99, mas acima de 99%. Pois é. Então, quer dizer, né? É, também seria muito radical da nossa parte dizer que a correlação não serve para nada. Não é isso, né? É. A correlação ela serve para muita coisa, muitos estudos são feitos com base na correlação, mas, né, ela precisa ser devidamente analisada, né, avaliada para que a gente não chegue a uma relação de causalidade absurda, né? Assim, em algumas vezes acontece uma falsa correlação, vamos dizer assim, porque em toda correlação você tem uma variável independente e uma variável dependente, né? O que acontece é que normalmente, quando você tem um exemplo absurdo, normalmente não, em alguns casos, como esse exemplo que eu dei do picolé e do número de afogamentos, essas duas variáveis elas são dependentes. A variável independente está escondida. Porque se são dias de verão, provavelmente a variável independente é a temperatura do dia. E aí, quanto mais quente o dia, eu tenho mais gente chupando picolé e tenho mais gente dentro da água tomando banho, né? E aí, naturalmente, quer dizer, o número de picolés vendidos está correlacionado com a temperatura do dia. E o número de afogamentos também está correlacionado com a temperatura do dia, né? Então, na Isso é verdade, a parte variável de. independente é a temperatura, que ficou escondida aí nessa correlação, né? Então, Então a às vezes temperatura acontece que isso. influenciava os outros dois. Como é que é? Então a temperatura aumentava o número de picolés e aumentava o número de afogamentos. Sim, eu tenho a variável independente, que é a temperatura do dia, está escondida aí entre essas duas, né? O que acontece é que nem sempre ela é tão óbvia, né? É o exemplo que eu dei lá dos velhinhos, né? Do velhinho que tem um cachorrinho, que tem. Na verdade, a variável independente é, é o tempo de atividade física por dia. Não é o fato dele ter um pet que faz ele melhorar de vida. É o fato dele ficar um idoso mais ativo, né? Então, se ele, ao invés de ele gasta lá 20 minutos por dia cuidando do cachorrinho. Se ele gastasse os mesmos 20 minutos fazendo uma esteira, a esteira faria tão bem a ele quanto o cachorrinho. Então, não é o cachorrinho que faz ele ter uma qualidade de vida melhor, é a atividade física, né? Então, essas Mas relações. esse de uma variável separada tá afetando duas e elas se comportarem.
sabe, semelhantemente, o picolé e o Pode. afogamento, não tem um nome específico para isso? Não. Eu posso ter uma variável independente Ok. que afeta várias outras variáveis, né? Tem até um ramo da estatística, né? Estatística multivariada, que estuda isso. Bem, e aí, sendo a relação entre as variáveis de natureza quantitativa, a correlação é o instrumento adequado para descobrir e medir essa relação. Então, hoje falaremos especificamente da correlação linear, né? Que normalmente é a primeira que a gente aprende, mas ela não é a única. Existem outras correlações. Uma vez caracterizada a relação, procuramos descrevê-la por meio de uma função matemática, que no caso vai ser uma função afim, né? A regressão é o instrumento adequado para a determinação dos parâmetros dessa função. Então, quer dizer, primeiro eu vou medir a força da correlação. Se ela for suficientemente forte, então eu parto para a fórmula da regressão. Porque se a correlação for fraca, nem faz sentido eu buscar a regressão, porque a correlação é tão fraca que eu não vou poder tirar grandes conclusões a partir de uma correlação fraca, né? Então, ela é o primeiro passo. Então, por exemplo, consideremos uma amostra aleatória formada por 10 dos 98 alunos de uma classe da faculdade A e pelas notas obtidas por eles em matemática e estatística. Então, tenho ali, né, duas colunas, né, matemática e estatística. Então, peguei 10 alunos, né, peguei uma amostra com 10 alunos. E aí, primeiro eu vou fazer um diagrama de dispersão. Então, representando em um sistema de coordenadas ortogonais, os pares ordenados x e y, obtemos uma nuvem de pontos que denominamos diagrama de dispersão. Esse diagrama nos fornece uma ideia grosseira, porém útil, da correlação existente. Então, assim, o diagrama por si só, ele não me diz nada, né? Ele só ativa a minha percepção, né? A minha intuição de que há uma correlação linear. Mas, a priori, eu não posso afirmar nada, né? Então, ele já me dá uma boa ideia do que vem pela frente, mas eu não posso chegar a conclusão nenhuma, né? Eu vejo que possivelmente há uma linha de tendência aqui, né? Há uma linha de tendência e tal, crescente, uma correlação positiva, mas eu tenho que ter alguma maneira quantitativa, algum teste para dizer se essa correlação ela é forte, se ela é significativa estatisticamente ou não, tá? Bem, por que eu estou falando isso? Olha esse exemplo, né? Assim, no primeiro momento, parece haver uma correlação positiva, né? À medida que o valor ali no meu eixo das abscissas aumenta, parece mais ou menos que o meu valor no eixo das ordenadas também aumenta. Mas já não é tão óbvio como no primeiro caso, né? Como no caso desse aqui, como nesse caso. E aí, como é que a gente fica, né? Há correlação ou não há? Né? Faz regressão? Não, a questão é, aqui fica até mais ou menos óbvio que haverá uma correlação, visualmente falando, né? Sim. Agora, nesse caso aqui, será que há? Não sei, né? Olhando assim, uma coisa é certa, os pontos não estão uniformemente distribuídos, né? Então, Professor, é mais útil a gente. Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto. Num caso como esse, que é difícil de analisar,
Não seria melhor que o eixo vertical começasse em zero para poder facilitar a visualização? Isso é uma mera questão de translação de eixos, pô. Isso não tem, é só Sim, mas deslocar o pode eixo, deixar as coisas mais claras. não vai fazer diferença nenhuma. Eu deslocar o eixo, eu transladar o eixo. A massa de pontos está lá, se eu transladar ele para a direita ou para a esquerda, que diferença que isso faz para a minha análise? Bem, Né? a análise matemática falando não vai fazer diferença, mas só de você bater o olho e fazer uma análise superficial da nossa cabeça, isso não iria ajudar? Não sei, não consigo ver como isso poderia ajudar, como, né? Porque assim, o leigo é o leigo, né? Assim, o papo que eu estou tendo aqui é para engenheiros. Então, para engenheiro, tanto faz se, né? O engenheiro vai trabalhar lá com os métodos estatísticos e tal. Agora, quando a gente Ok. vai passar isso para uma pessoa leiga, aí a gente, né, faz ali um infográfico, faz uma maneira que fique mais, né, mais palatável, né, mais com a informação mais esmiuçada, né? Mas para a gente, na prática, não faz diferença nenhuma para análise matemática, né? Bem, então aqui esse outro exemplo, né? Esse é um outro exemplo que também fica difícil a gente falar, afirmar se há uma correlação ou não. Né? O que eu quero fazer é um contraponto, né, para mostrando que nem sempre é tão óbvio eu observar um diagrama de dispersão e observar se há uma correlação ou não. Eu realmente eu preciso ter um número de corte, né? Ó, se for maior que tanto, tem correlação. Se não for, não tem. Eu realmente preciso de um parâmetro mais objetivo, né? Não pode ser só uma percepção fruto do meu olhar, né? Aqui, ó, aparentemente, a gente olha, a gente percebe que há uma tendência, né, de crescimento das duas variáveis crescendo juntas. Então tá aqui, ó, taxa de analfabetismo e taxa de criminalidade. Então, quanto maior o analfabetismo, maior também a criminalidade. Mas será que essa correlação ela é forte o suficiente? Não sei. Né? Preciso ter alguma forma de calcular isso. Aqui, né? Taxa de analfabetismo, expectativa de vida. Quer dizer, à medida que as pessoas vão ficando mais. À medida que eu tenho uma quantidade maior de pessoas analfabetas, é menor a expectativa de vida. O que parece bem razoável, né? A pessoa não sabe ler, não sabe, né? E aí não sabe como. Não sabe ler uma bula de remédio, não sabe. Enfim, campanhas educativas, e aí ela fica de fora porque não sabe ler. Então, tudo isso é uma questão para a gente pensar. Não necessariamente há uma causalidade, mas a gente precisa pensar. E aí, quem propôs esse coeficiente de correlação de Pearson, coeficiente de correlação linear, foi esse camarada aí que é chamado de Pearson, né? Então, o coeficiente de Pearson é uma medida que avalia o quanto a nuvem de pontos no diagrama de dispersão aproxima-se de uma reta. Tá? Então, vou calcular o coeficiente de Pearson para ver isso. E aqui nós temos a fórmula para calcular o coeficiente de Pearson. É claro que eu não vou mandar vocês demonstrarem essa fórmula. Não vou. É claro que na prova eu dou a fórmula, porque não faz o menor sentido vocês terem que decorar essa fórmula. Né? A fórmula ela existe, né? Já foi demonstrada pelo Pearson, e a ideia é você ser capaz de utilizar essa fórmula e analisar o resultado que ela nos dá. Essa é a ideia. Né? Então, Não é R ao quadrado? oi? Perdão. Não, mas o R não era ao quadrado? Não sei. A que eu conheço, o R é assim. Se tem um R ao quadrado, eu não sei. R ao quadrado é regressão, né? Se
gente faz no Excel. Então é outra coisa, né? Não sei. A que eu conheço é o R, né? O método dos mínimos quadrados, né? Bem, e Hum. aí, e aí nós vamos utilizar essa fórmula. Então vamos ver aqui um exemplo, né? Bem, deixa ela aí guardada, daqui a pouco vamos voltar a ela. Então, a primeira coisa, né? Quando eu calculo o R ele tem que estar sempre no intervalo de menos 1 a 1. Então ele tem que estar sempre nesse intervalo. Então, se você calculou o R e deu 3, então pode parar a conta, porque alguma coisa está errada, porque o R não pode dar 3. Você fez lá as contas, deu menos 2,4, você pode parar que alguma coisa está errada. O R necessariamente tem que ser de menos 1 a 1. Tá? Bem, e aí se o R for igual a 1, nós temos uma correlação linear positiva e perfeita. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no diagrama de dispersão, os pontos eles estarão exatamente em cima de uma reta. O que, naturalmente, que é dificílimo de acontecer na vida real. Né? Se o R for igual a menos 1, aí nós já teremos uma correlação linear negativa, ou seja, teremos uma reta decrescente. E também os pontos exatamente em cima de uma reta. E se o R for igual a zero, nós temos a inexistência da correlação linear. Não quer dizer que não existe qualquer tipo de correlação. Se o R for igual a zero, quer dizer que não existe a correlação linear. Pode ser que existam outras correlações. Né? Bem, e aí, como é que a gente interpreta, né, como é que a literatura ela interpreta a questão do valor do R? Então, lá no livro do Montgomery, né, que é a nossa referência, ele coloca que o coeficiente de correlação de Pearson ele é suficientemente forte, né, ele é considerado como forte, quando esse módulo do coeficiente ele for maior do que 0,6 e menor do que 1. Maior ou igual, né? Maior ou igual a 0,6 e menor ou igual a 1. Então, nós temos uma correlação forte. Se ele for maior do que 0,3 e menor do que 0,6, ela é relativamente fraca, ela é uma correlação moderada. E se tiver entre 0 e 0,3, ela é tão fraca que você não pode praticamente tirar qualquer conclusão a partir daquela correlação. Né? Então, esses são os 3 intervalos que nós temos na literatura. Entre 0,6 e 1, entre 0,3 e 0,6 e entre 0 e 0,3. Então, aqui eu dou 3 exemplos. Né? Então, nós temos aqui, no primeiro caso, né, uma correlação linear positiva, né, aqui na nossa nuvem de pontos. Então, temos aqui uma correlação linear positiva, aqui uma correlação linear negativa, né? E aqui, nesse caso, nós temos os pontos eles estão aparentemente uniformemente distribuídos. Né? E aí, provavelmente, a nossa correlação, o nosso valor de R, vai dar muito próximo de zero. Né? Bem, então nossa correlação aqui é igual a zero. Provavelmente, se a gente for fazer os cálculos, essa correlação aqui também vai ser zero. Só que o R serve para correlação linear. Né? Então aqui nós não temos uma linear. Provavelmente teremos uma correlação quadrática. Né? Mas se eu for usar o coeficiente de Pearson aqui, provavelmente vai dar zero ou algo próximo de zero.
Então, aqui é o que eu falei, né? Nós temos uma correlação linear positiva e perfeita. Por quê? Porque os pontos estão perfeitamente alinhados em cima de uma reta. É claro que isso, num fenômeno social, econômico, seja o que for, né? Biológico, isso num fenômeno real é dificílimo de acontecer, né? Você tem uma nuvem de vários pontos em que todos os pontos estão perfeitamente em cima de uma reta. Isso é muito difícil de acontecer, mas teoricamente é possível, né? E aqui eu coloquei um exemplo, né, para ilustrar, de 3 situações em que o R se aproxima de zero, né? Então, como eu falei, né, aqui nas 3 situações, o R é próximo de zero. Aqui tudo bem, né? As variáveis estão, os pontos aqui estão mais ou menos aqui uniformemente distribuídos, né? Aqui, aqui, aqui. Então já é de se esperar, né? Já é de se esperar que o R seja próximo. Se eu for calcular, o R vai dar zero, né? E aqui nós temos uma função quadrática. Só que se eu for calcular, provavelmente o R também vai dar algo em torno de zero, né? Então temos que tomar muito cuidado com essas questões. E é por isso que nós vamos utilizar a ferramenta que eu vou mostrar no final. Porque se houver algum outro tipo de correlação interessante numa nuvem de pontos, o software vai mostrar para a gente se ela existe ou não, né? Muitas vezes nós não temos a linear, mas temos alguma outra correlação interessante. Bem, então vamos lá. Então vamos calcular o coeficiente de correlação de Pearson para essa. Vamos pegar lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui e vamos fazer essa continha. Quando eu coloco na prova, eu não coloco altos pontos. Eu só quero que vocês sejam capazes de mostrar ali fazendo os cálculos que entendeu a mecânica do método e em cima disso tirar alguma conclusão, fazer alguma análise, né? Então vamos calcular o coeficiente de correlação aqui, espera aí. Vou colocar aqui. Então vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo o meu pente? Agora Foi? abriu. Carregou? Então tá. Carregou. Estou vendo. Então vamos lá. Você Então, largou aquele programa do quadro? como é que é? Você largou aquele programa anterior? É porque chega uma hora que você desiste, né? Chega uma hora que você arrega, né? Então vamos lá, ali, bem, então, olha só, a fórmula parece feia, né? Mas na verdade não tem nada demais essa conta aí, mas nada, 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 né? Então vou colocar aqui o x
é mecânica mesmo, né? Então, vou só transcrever para cá o x, o y, vou botar aqui o x quadrado, vou botar aqui o y quadrado, e o xy, né? Só é o que eu preciso, né? Então, tá aqui. Professor, não era mais fácil fazer isso no Excel? No Excel, mas é claro que é mais fácil fazer no Excel. Mas eu quero mostrar para você tudo na mão, pô. Né? Depois eu vou mostrar para vocês no Excel, isso aí não leva 1 minuto, pô. É, pois é. Pois é, então. É Isso que eu- claro que é mais fácil. Então vamos lá. Então aqui eu só vou repetir, né? Vou colocar aqui então o xi, yi. Vou botar lá 5, 8, 7, 10, 6, 7, 9, 3, 8 e 2, né? E aqui 6, 9, 8, 10, 5, 7, 8, 4, 6 e 2. Então aí eu vou pegando ali, eu vejo ali na fórmula o que eu preciso, né? Eu preciso do x quadrado. Então eu vou elevar aqui x ao quadrado, xi ao quadrado. E aqui eu já tenho a soma, né? Eu tenho um somatório aqui. O somatório de xi é igual a 65. E o somatório de yi também é 65, né? Então, xi quadrado, então vai ficar 25, 64, 49, 100, 36, 49, 81, 9, 64 e 4, né? E aqui embaixo eu vou fazer o que? O somatório de xi ao quadrado. Vê aí para mim quanto é que vai dar essa soma. Tá cortando. Ah, tá, ok. Professor, o último valor o penúltimo valor da coluna é 64 e o último é 4, correto? 4. É. 64 e 4, ok. Dá 481, 481. correto. Tá. Então, 481. Tá bom. Então, aqui dá 81. Não, 81 nada. Se errar um valorzinho desse, é caixão e vela. Se você errar, dá Ctrl Z que ele desfaz. Paint desfaz o que você fez. Ou É. você pode voltar na setinha ali no canto esquerdo superior. Aí tem até a setinha pra você ir pra Ah, frente tá, a também. setinha, já vi ali. Aí aqui 36, né? 6 ao quadrado, 36. E aqui 4 também.
Vê aí para mim o somatório de YI. 475. Quanto? 475. 475. Beleza. Então aqui agora é o XI e YI, é o produto, né? Eu já fiz. Eu já tenho o somatório de X, já tenho o somatório de Y, já tenho o somatório de x quadrado, somatório de y quadrado, somatório de y. Preciso agora do somatório de xy, né? Então vou botar aqui xi, yi. Então vai dar aqui 30, 8 vezes 9, 72, 7 vezes 8, 56, 100, 6 vezes 5, 30, 49, 9 vezes 8, 72, 3 vezes 4, 12, 6 vezes 8, 48, e 2 vezes 2, 4. Pronto. E agora eu vou fazer o somatório disso. É 12 o penúltimo, né? O antepenúltimo. É 12, 48 e 4. 12, 48, 4. 513. XZ, YI. 513? Correto. É. Deixa eu apagar aqui. Porque o meu toque não me permite deixar essa linha aqui. É o que eu sempre falo, né? Se tomar um remedinho certinho de 6 em 6 horas, não precisa nem internar, né? Então, como às vezes eu pulo a dose, aí, né? Então, beleza. Então, temos aí, é isso mesmo, tem um resultado. Deixa eu fazer uma prova dos 9 aqui. Fez no Excel Ah, ou não? não, eu fiz na computadora aqui. É, 30, 72. Quanto é que deu aquele ali? 7 vezes 8, 56. Ficou parecendo 96, né? N é igual a 10, né? 30 é 10. 30, 49, 72, 12, 48 e 4. Não, aqui no meu deu 473. Deve ser porque aqui tu deve ter colocado 96, né não? Não é 96? É, foi isso mesmo. É que aqui, ó, é que aqui é 56, é 7 vezes 8. Você deve ter Tá. botado 96, Foi. né? Aqui é 56, ó. Peraí, tá com a borracha. Aqui é 56. Eu estranhei porque, como as variáveis eu já vi que estão correlacionadas, o valor do somatório do produto não destoa muito dos quadrados, porque as variáveis estão fortemente correlacionadas. Tanto é que o somatório aqui dá 65 e 65. Ó, 65, 65, 481, 475. Esse cara aqui não poderia destoar tanto. Por isso que eu estranhei. E quando você já está acostumado a trabalhar com esses modelos, né? Você já sabe mais ou menos o comportamento da massa de dados. Então aqui vai dar 473, se eu não me engano. Vê aí se não é. Vê se não é. 30, 102, 158, 258, 288. É isso mesmo, professor. Tinha dado 513. Porque tinha 40 a mais. E ele é só tirar 40. Isso aí. É isso mesmo. Então, aí agora eu vou calcular o R. Eu já tenho tudo que eu preciso. Ó. Então o R vai ser o N, que é 10, que é o número de elementos da amostra, vezes o somatório do produto, que é 473, menos
o somatório de xi, que é 65, vezes o somatório de yi, que é 65, sobre raiz, que abre aqui um colchete, 10, vezes somatório de x quadrado, quanto é que deu o somatório? 481, né? Menos somatório de x, que é o 65, ao quadrado, né? Fecha o colchete, que multiplica 10 vezes somatório de yi ao quadrado, que deu 475, menos 65 ao quadrado. Tá? Então, teremos aqui 4730 menos. Vê aí quanto vai dar para mim. 65 vezes 65. 6 vezes 6, 36, 5 vezes 6, 30. 4225. É ou não? Vê aí para mim se eu fiz a conta certa. Oi, pode só subir um pouco? Tá, 65 vezes 65 65 foi. vezes 65. Tá certo? Beleza, raiz. Então aqui Isso vai aí, embaixo ficar você. 4810 menos 4225 vezes 4750 menos 4225. Tá? Você quer o resultado da raiz tudo direto ou o quê? Não, vamos lá. O numerador agora, 4.730 menos 4225, vai dar o quê? 505? 505. 505 em cima. E embaixo, raiz. Aqui vai ficar 500 e quanto? 570, 500 e 800 tira 200, 585, não. 94. 94 não pode ser, porque é 4.810. 585, sim. 585, né? Ué, não é 4819? Não, 4810. 4810. Ah, Aqui, ó, 10 vezes 4, 481. 585 vezes, aqui vai dar 700. Quanto é que vai dar aí, Vitor? 500 e blau também. Peraí. É 525. 525. Quer dizer, vai dar bem próximo sim. de 1 nessa correlação, vai ser muito forte. Porque aqui está 500, aqui está a raiz de alguma coisa, 500 vezes 500, vai dar 500 sobre 500, vai dar próximo de 1. Né? Então, vai sair algo perto de 500 dessa raiz, né? Um pouco maior de 500. Então, vê lá, 585 vezes 525 e tira a raiz quadrada. É 554,2. Pois é, ó, vírgula 2. Então, o nosso R deu quanto? 0,9 alguma coisa. É 091. 0,91. Aí. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa correlação ela é linear, o R sendo maior do que 0,6, né? Eu tenho uma correlação linear positiva, né?
positiva, quer dizer, minha função é assim, né? E forte. Forte porque o módulo de R é maior do que 0,6 e menor do que 1, né? Então é isso que esse R me diz. Aí, como R foi maior do que 0,6, então quer dizer, como eu tenho uma correlação linear positiva forte, quer dizer que vale a pena investir, vale a pena realizar o cálculo da regressão. Então a regressão só vale a pena se a correlação for forte. É forte, exatamente. Porque se a correlação for fraca, a gente não pode tirar para... Bem, na verdade, nem com a correlação forte a gente pode tirar relações de causalidade, né? Se ela for fraca, então, aí que lascou-se mesmo, né? Bem, então deixa aqui, deixa nossos cálculos lá guardados, vamos voltar lá para o nosso slide, para a gente começar a falar. Vamos voltar lá para Então, fizemos aí o cálculo do coeficiente de correlação. Então, botei ali, cuidado, só o coeficiente de correlação não é o suficiente para afirmarmos que há uma tendência linear. Isso aí é meio que outra pegadinha do malandro, né? É preciso interpretá-lo em conjunto com o diagrama de dispersão. Veja os exemplos abaixo. Então, acho que não dá para ver aqui, porque está pequenininho ali em vermelho. Mas, se vocês observarem nos 3 casos, o R aqui, o R deu 0, caneta não está escrito. O R deu 0,86 em todos os casos. A canetinha não quer escrever, enfim. Então, nos 3 casos, o R... Todos eles. Todos eles. Então, aqui é de se esperar, né? O R 0,86, eu olho a nuvem de pontos, uma correlação linear positiva forte. Aqui eu tenho que meio que um trecho de uma parábola, né? Mas aí, por que ele deu essa correlação tão forte? Porque, na verdade, eu tenho aqui 2 pontos perfeitamente alinhados e os outros pontos ficam ali na vizinhança da reta. Mas você vê aqui, não é uma tendência linear, né? Você está nos dizendo que é para a gente não confiar cegamente nisso. Não confiar cegamente no valor do R. O valor do R, ele sempre tem que ser analisado em conjunto com o diagrama de dispersão. Sempre. Eu tenho que ter esse cara aqui, eu tenho que ter o diagrama de dispersão, eu tenho que ter esse cara aqui e interpretar o valor de R junto com o diagrama de dispersão. Sempre. Tá? Você vê aqui, né? Olha que outro exemplo esdrúxulo, né? Vários pontos aqui com o mesmo valor aqui da abscissa, e um outro ponto lá e o R dele dá 0,86 também. Né? Quando fala para você, a correlação foi 0,86, a primeira coisa que te vem na mente é esse aqui. Né?
mas é uma armadilha. Pode não ter nada a ver com esse gráfico aqui. O Então, terceiro ponto, ah, sinceramente, parece só que um teve um erro de medição. foi. Não, não é? Um erro, um outlier, né? Um erro de medição, pode ser, né? Esse papo de outlier é um papo pesado também, né? Que o outlier pode ser um erro de medição, ou pode ser um valor mesmo real, né? Enfim, tem que ser estudado. Bem, aí tem um exercício muito simples, muito banal, que eu sempre gosto de colocar essas questões de concurso para até para elevar a autoestima de vocês, né? E normalmente o pessoal, concurso e tal, difícil, né? Tem aquele efeito em cima do concurso, né? Só que não tem nada demais. No concurso só existem dois tipos de pessoas, né? As que estudaram e as que não estudaram, né? O suficiente. Então, por exemplo, essa eu tirei da última prova da Petrobras, ó. Não, acho que teve outras depois dessa. 2010 não foi a última, não. Então, analisando o diagrama de correlação das variáveis y1, y2 e y3, afirma-se que o coeficiente de correlação em relação a x da variável, aí ele vai fazendo algumas afirmações, ó. Então, o coeficiente de correlação de x em relação à variável y1 é igual a 1. A letra A está correta? Sim ou não? O que vocês acham? Peraí que eu tava copiando esses gráficos até agora. Deixa eu ver. Pô, é zero no do meio, é negativo no da esquerda e é positivo no da direita, não? Para mim, a resposta é letra E. Y3 está entre 0 e 1. É isso mesmo, é letra E. É a única que faz sentido. A Y1 está errado, porque não pode ser igual a 1, né? Se ele falasse menos 1, aí tudo bem, né? Sim. A B diz que o Y1, a correlação é igual a 0, não é também. A C Eu sei quando é que pode ser igual a 1. diz que Quando só tem... Y2 é igual a menos 1 e não é. Y2, provavelmente a correlação é algo em torno de 0, né? Porque os pontos estão ali uniformemente distribuídos. Na letra D diz que Y3 está entre 0 e menos 1. Não é verdade, que no Y3 a correlação é positiva, né? Então não pode estar entre 0 e menos 1, e aí só resta a letra E. Então, uma questão muito simples, basta uma leitura rápida, né? Você faz essa questão em menos de 1 minuto. Agora, Professor, você diria que o 3, a gente poderia afirmar que o Y3 é igual a 1? Não é igual a 1. Está entre 0 e 1. Não é igual a 1. Sim. Então, a menos que seja uma reta perfeita, sempre vai... A B e a C necessariamente estão sempre erradas. Isso porque eu, olhando aqui para o Y1, não necessariamente é perfeito. Eu teria que ter os dados e, sabe, ter certeza absoluta. Não é à toa que, a única maneira que é uma opção errada. Sim. Não é à toa. A única momento em que dá igual a 1 é quando tem 2 pontos de dados, porque 2 pontos formam uma reta. É a única opção. Sim. Mas isso nunca acontece, né? Então, assim, uma questão muito simples, muito rápida, mas também, assim, simples para quem estudou o assunto, né? Você tem que ter lido o que é um diagrama de dispersão, o que é uma
Se você nunca tiver visto o assunto, você vai ler esse enunciado e não vai saber nem do que se trata. Então, o que eu sempre falo, não existe prova fácil, prova difícil. Existe o aluno ter estudado o assunto ou não, né? Bem, e aí a gente começa a falar na regressão. Então, sempre que desejamos estudar determinada variável em função de outra, fazemos uma análise de regressão. Podemos dizer que a análise de regressão tem por objetivo descrever, por meio de um modelo das mesmas. A variável sobre a qual desejamos fazer uma estimativa recebe o nome de variável dependente, é o y chapéu. E a outra recebe o nome de variável independente, que normalmente é o x. Assim, supondo x a variável independente e y a variável dependente, vamos procurar o ajustamento de uma reta, a relação entre essas variáveis, ou seja, vamos obter uma função definida por y chapéu igual a ax mais b. Então, ele quer a função linear, né? A função afim. Vou descobrir lá o valor do coeficiente angular, do A, e do intercepto B em relação ao eixo das ordenadas. E ele é y chapéu, por que ele recebe esse chapéu? Porque ele é um valor estimado, é uma estimativa, não é exatamente. Quando eu vou calcular o y, quando eu te dou um valor de x para calcular um determinado valor de y, não é o valor de y cravado, na verdade é uma estimativa que eu vou ter, né? Por isso que ele chama de y chapéu. Então, voltando lá para o nosso problema, sejam duas variáveis x e y entre as quais existe uma correlação acentuada, embora não perfeita. Como, por exemplo, na tabela abaixo. Então, aquela nossa tabela, né, que nós já calculamos o valor de R e deu 0,911, cujo diagrama é dado por... Então veja bem, se eu já sei que o diagrama de dispersão é esse aqui, quer dizer, aparentemente minha nuvem de pontos realmente está ajustada ali de acordo com uma reta. E se eu sei que o meu R é suficientemente forte, ou seja, que o meu R é 0,911, então vale a pena calcular. Então quer dizer que a reta realmente representa razoavelmente bem essa nuvem de pontos, né? Então pode ser interessante eu achar a equação dessa reta. Ela vai descrever, pois isso aqui que eu fiz não foi nenhuma reta, foi uma barra, né? Mas tudo bem. Então pode ser que me seja interessante calcular a fórmula, a equação dessa reta, tá? Então nós vamos utilizar essas formulazinhas aí, ó. Podemos concluir pela forma do diagrama que se trata de uma correlação retilínea definida pela função y chapéu igual a x mais b. Então observa que, como eu falei, né, eu olhei o diagrama de dispersão e associado a ele eu olhei o coeficiente de correlação. E aí, como eu tenho lá o aspecto de uma reta na minha nuvem de pontos e tenho que o R deu 0,911, então é interessante eu continuar com esses cálculos aqui, porque realmente os pontos estão em torno, né, na vizinhança ali daquela reta. Então, certamente o y chapéu será uma boa forma de estimar o valor de y a partir do valor de x, né? Bem, então vamos lá. Então vamos continuar calculando. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar essas formulazinhas lá. Vamos então à equação da regressão, né? Então, vamos voltar aqui. Cadê? Não, nesse aqui não.
Então vamos voltar lá para o nosso Paint. Então já que o meu diagrama de dispersão deu aquele aspecto retilíneo, né? E já que o meu R deu 0,91, então eu vou partir agora para a minha regressão. Quer dizer que tudo indica que essa regressão, né? Essa regressão ela vale a pena. Então eu vou calcular lá o A. Na verdade, tudo que eu preciso eu já tenho lá na minha tabelinha, né? 10 vezes o somatório do produto de XY, né? Que deu 481. 481 menos somatório de x vezes somatório de y, 65 vezes 65, sobre 10 vezes somatório de x quadrado. Somatório de x quadrado deu 481. É isso mesmo? Peraí, não peguei nada errado não. O produto é 481. Não, o produto é 481 não, é 473, tá vendo? É aqui, o produto é 473. O produto aqui é 473. E o somatório de x quadrado, que é 481. Menos 4225. Então, isso aqui vai dar 4730 menos 4225 sobre 4810 menos 4225. Vê aí quanto é que vai dar aí para mim. 4.730 menos 4225. Deixa eu ver aqui. 1.730 menos 5 dividido 585. 585. Dá 0,86. Vamos lá, dá aproximadamente 0,86. Isso. E aí agora vamos calcular o B, né? Que é o intercepto da reta com o eixo Y, né? Então o B é o valor médio de Y menos A vezes o X médio. Então, se a gente observar lá, o X médio é o somatório de XI dividido por N, né? Então, o X médio vai ser 65 por 10. Ou seja, o X médio é 6,5. E o Y médio também, né? Nesse caso, por acaso, é 65 também, né? Então, por acaso, é 65 também. Então, vai dar 65 por 10, que é 6,5. Então, vou vir para cá no B. Então, vai dar o Y médio, 6,5, menos o A, que é 0,86, vezes o X médio, que é 6,5. Então, o B vai ser 6,5 menos, vê aí para mim, 0,86, 0,86 vezes 6,5. 5,59. 559. E aí dá 0,91. 091. Então, tá aqui
Então, descobrimos a fórmula da regressão, né? Então nosso y chapéu vai ser 0,86x mais 0,91. Essa é aquela reta que descreve lá aquela nuvem de pontos. Essa é a fórmula da regressão. Tá? Bem, é claro que, como o Vitor bem perguntou, isso aí no Excel nós fazemos em menos de 1 minuto. Né? No Excel é beleza. Então vamos voltar aqui para a nossa... Só que eu estou querendo mostrar para vocês de onde que vem, né? Como é que esse cálculo ele é realizado. Bem, então calculamos aqui a fórmula da regressão que correlaciona essas duas variáveis. Então, na verdade, para eu ter uma análise de correlação consistente, né, essas três coisas elas andam mais ou menos amarradas, né? Eu tenho que ter a nuvem de pontos, eu tenho que ter o coeficiente de correlação e a regressão, né? Esses três elementos eles são meio indissociáveis. Eu posso ter um R relativamente alto, como no exemplo que eu dei, que o R é 0,86, e o perfil lá dos pontos não ter um perfil de uma reta necessariamente. E aí de que me adianta uma fórmula de regressão se os pontos descrevem lá um arco de parábola, né? Então, na verdade, essas três coisas andam mais ou menos juntas, né? Então, voltando à tabela do exemplo anterior, vemos que o valor 4 não figura entre as notas de matemática. Entretanto, podemos estimar a nota correspondente fazendo x igual a 4. E é exatamente para isso que serve a correlação, né? Então, se eu quiser... Então, vamos lá. Então, se eu quiser, observem aqui que o meu valor de x, que no caso é a minha variável independente, o menor valor de x é o 2. E o maior valor de x é o 10. Né? Então, essa correlação que nós fizemos, ela foi no intervalo de 2 a 10, né? Então, eu tenho aqui o meu gráfico, YI, aqui eu tenho XI, e essa nuvem de pontos, ela está aqui entre 2 e 10, né? Então, ela está aqui assim, ó. Então, está aqui a nossa reta. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Então, essa regressão que nós calculamos aqui é dessa reta aqui, né, ó, com esses pontos em volta. Né? Observa que lá na tabela, eu não sei o valor de y para x igual a 4, porque não teve ninguém que tirou 4 daquela amostra. Né? Mas eu posso estimar. 4 está aqui, né? Vou pegar aqui 2, 3, 4. Eu posso estimar a nota de alguém que tirou 4 em matemática. Eu posso estimar quanto ele tiraria aqui em estatística.
Então eu posso Você pegar tira aqui, essa ó, situação de valores se discretos x e igual botar a eles em 4, contínuos. fala. Não, você tira a compreensão disso aí de valores discretos e você preenche para valores contínuos. Aham. O que que Dá tem? pra gente considerar além de 2 e 10 ou tem que se restringir somente Pois essa é, faixa? tem que se restringir nessa faixa. Esse é o problema. Ok. Nessa faixa é o que nós chamamos, se eu pegar qualquer valor aqui dentro, é o que nós chamamos de interpolação. Interpolação. Eu estou fazendo uma interpolação. Então, vou lá, né? Vai dar quanto ali? Vai dar 0,86 vezes 4, 3,44 mais 0,91, 4,35. Então, é um valor estimado, né? Quer dizer que uma pessoa que tira, né? Supondo uma pessoa que tirasse 4 em matemática, provavelmente ela tiraria algo em torno de 4,35 em estatística, né? Até aí tudo bem, é o que nós chamamos de interpolação. Agora, por exemplo, se eu quisesse saber se x igual a 1, quanto que é o y? Aí você, opa, não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida, eu vou pegar e vou jogar lá na regressão, né? Vou pegar y chapéu 0,86 vezes 1, né? Mais 0,91. Então vai dar 0,86 mais 0,91. Vai dar quanto? Vai dar 9,817, né? 1,78. 1,77. Então, 9,817, né? Dá 1,7. 1,77. Né? 1,77. Né? 77. 6 com 1, 7. 9, 8, 17. Vai não ficar 7. E aí, por que isso aqui está errado? Isso aqui é o que nós chamamos de extrapolação. Extrapolação. E por que isso aqui está errado? Por que eu não posso fazer isso? Eu não posso Que fazer tá isso. além do que você consegue prever. Não. O que acontece é o seguinte: essa fórmula aqui, essa fórmula da regressão, ela só saiu porque eu utilizei exatamente esses pontos. Se eu tivesse mais pontos fora desse intervalo, a fórmula provavelmente não seria essa, o que não daria esse estimador, né? Essa fórmula só é verdadeira porque eu peguei os valores de x dentro desse intervalo. Fora desse intervalo, eu posso ter qualquer outro perfil de função. Eu não tenho como prever que será o mesmo, né? Se eu sair do 2, eu posso ter, sei lá, vou botar aqui, sei lá, se eu tiver aqui a partir do, se for menor do que 2, eu posso ter uma função aqui que cresce, uma função maluca, né? Uma exponencial, né? Quem me garante que não? Não sei, pô. Eu posso ter qualquer outro perfil de... Ou então eu posso chegar à conclusão que todo mundo que tira menos de 2 em matemática tira 0 em estatística. Eu posso ter aqui, ó. Eu posso ter uma reta aqui e de 2 para cá ser 0 em estatística. A pessoa sabe tão pouco em matemática que todo mundo que tirou menos de 2 em matemática tira 0 em estatística. Então não tenho como prever o comportamento da curva fora dos limites da regressão que nós fizemos, né? Então, essa é a questão. Então, nunca devemos fazer uma
extrapolação dos dados que nós temos. A gente precisa trabalhar com o dado que a gente tem, né? Você viu a mensagem que eu mandei aqui? Mandou o quê? No chat? Sim. Depois eu É mando. justamente uma crítica à extrapolação. Pois é. Bem, vou dar uma olhada. Então, voltando aqui, já Não caminhando. achou engraçado? Ok. Eu não vi, pô. Peraí. Ah, tá. Achei que tivesse ido olhar. Quer esse linkzinho aqui? Sim? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Deixa eu ver. A web... Abriu dois. Ih, abriu um monte. Acho que eu cliquei várias vezes. Eita. Peraí, a webcomic of romance. Black Lives Matter. Hã? Meu hobby extrapolar, tá. Peraí, deixa eu botar aqui para todo mundo ver, né? Vamos ver esse negócio aqui que você mandou, peraí. Não precisa compartilhar, não. Eu já abri aqui. Vai se casar no dia seguinte. Aí, bem, como você pode ver, até o final do próximo mês você vai ter mais de uma dúzia de 4 dúzias de maridos. É melhor você comprar muito bolo de casamento. Peraí, number of husband. Zero, yesterday, zero, today, one. É verdade, é. Aí, ó, a estatística, né, ó. Ó que interessante. As you can see, no último mês, for, Eu adoro esse cartunista. pois é isso mesmo. É piada meio nerd, né? Só nerd que tem, só a gente que acha graça dessas piadas. Aí os Né? outros ficam olhando pra Nessa... nossa cara e falam assim, pô, mas o que esse idiota tá falando, né, cara? Não achei graça nenhuma, Não, esse mulher. quadrinho, Hã? ele é um quadrinho tão simples, mas ele faz coisas muito, muito, muito engraçadas. Pois é. Esse é o quadrinho. Eu acho que se fizerem uma votação sobre qual é o quadrinho mais nerd da internet, esse aí cara ganha. Ah, Ele tem desde piada de programação, química, física. E ele é um maluco que trabalhava na NASA. Ele resolveu virar cartunista em tempo real. Em tempo real, tipo, como profissão. Aí ele saiu da NASA. entendi. Bem adequado, né? É uma brincadeira, né? Bem humorada sobre a estatística, né, mano? Depois eu vou até colocar nas minhas aulas. Aliás, eu vou colocar nessa aula, né? Eu vou dar um print lá e vou atualizar, porque tem tudo a ver, né? O que a gente está falando. Então, fazendo x igual a 4, eu já falei, né? E aí falei na interpolação e na extrapolação, né? E aí eu coloco, né? Naturalmente que eu faço com vocês isso no Excel, né? A gente faz isso, não leva nem um minuto, eu vou deixar aí como atividade para vocês. E aí tem esse outro software, não sei se vocês já escutaram falar, que se chama o Curve Expert, que foi esse que eu passei o link para vocês. Tá? Então, eu se vocês quiserem fazer juntos, olha só. Então, eu botei essa tabelinha aqui, né? Diz, a tabela a seguir apresenta o tempo de funcionamento, X em horas, de uma máquina seladora de sacos plásticos,
e a quantidade de sacos plásticos que saem danificados da referida máquina. Então, realmente é de se esperar que quanto mais horas de funcionamento, mais sacos plásticos saiam danificados, né? Mas uma coisa é eu falar, outra coisa é eu provar. Verifique se há uma correlação linear entre as referidas variáveis. Caso exista, estabeleça a fórmula da regressão. E aí, nesse exercício, eu peço para fazer manualmente, utilizando o Excel e utilizando o software Curve Expert. Então, essa questão ela tá bem mais ou menos dentro do que da maneira que eu coloco na prova. Eu coloco assim 10, 12 pontos, não mais do que isso, e peço para vocês fazerem lá o diagrama de dispersão, calcular o coeficiente de correlação e a fórmula da regressão. Mas aí beleza, aí vamos ver, vou mostrar aqui para vocês o software, né? O que ele tem de interessante, quer ver? Espera aí. Então, se vocês puderem executá-lo aí, vamos ver se ele vai. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu. Agora ele já executou. Peraí. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, se vocês executarem lá, ó, tá esse arquivo zipado que eu mandei para vocês, do Curve Expert, vai abrir esse aqui. É só ir lá em executar. Vocês estão vendo aí a minha janela? Olha lá, ele vai Sim, sim. Olha lá, Curve Expert, né? Então, é isso aqui que me interessa, ó. Então, eu vou pegar e vou lançar lá os pontos, né? Desse exercício aí que eu passei para vocês. Então, eu tenho lá 56, 147. Depois 42 e 125. Os 72 e 160. 36 e 118. Observa que à medida que nós vamos preenchendo, ele já vai plotando aqui no gráfico, né, aqui à direita, os pontos do diagrama de dispersão, né? 63 e 149. 47 e 128. Cinquenta e cinco e 150. 49 e 45. 38 100.
42, 140, 68, 152 e 60 e 155. Tá lá, né? Lancei todos os pontos. Então está aqui o nosso diagrama de dispersão, ó, né? Então, aparentemente, há uma correlação, né, linear positiva, mas eu preciso ver quanto que é o valor de R e se o R for suficientemente grande, ver qual é a fórmula da regressão, tá? Então, vou lá. Então, venho aqui, ó, em Apply Fit, que é aplicar a curva, né? Vou lá, linear, e ele aplica, já me dá o desenho da reta. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim. Então, ele já me dá a reta lá ajustada, já com o valor de R, o R 0,89. Então, realmente, é uma correlação linear positiva forte. E se vocês observarem aqui no info, ele dá os parâmetros da regressão, ó. Ele dá lá o valor do coeficiente angular. Ele só inverteu aqui, né, em relação ao que eu expliquei para vocês. O coeficiente angular, ao invés de A, ele chamou de B, e o intercept da reta com as ordenadas, ele chamou de A, né? Mas não tem diferença nenhuma. Então, ele já te dá aqui o valor do coeficiente angular e já te dá o valor do coeficiente linear da reta, né? E aí ele vai dando lá uma série de outros, né, de outros dados ali interessantes. Bem, aí você fala assim, mas professor, até aí, novidade nenhuma. Isso aí eu faço em 1 minuto no Excel, sem precisar do Curve Expert. É verdade, isso é uma verdade. Só que, se vocês derem uma observada aqui, em Tools, tem um comando lá chamado Curve Finder. Ou seja, ele vai achar, ele vai procurar todas as curvas onde possivelmente essa nuvem de pontos pode se ajustar, né? Não só curva linear, como todas as Todas, exponenciais, hipérbole. logarítmica, hiperbólica, todas. E aí Então, você vai lá, ó, aí você escolhe o que você quer, ó, polinomiais, regressão linear, família exponencial, tarará, né? o Growth Models é aquela curva em S? Eu não sei se é a curva em S, não sei, o Growth Model, Curva não em S sei, eu já não vi que lembro. chamam de curva logística. É verdade? Normalmente é curva luz, não sei, mas eu não sei se é essa, Growth Models. Hum. Bem, enfim, dá até o grau do polinômio, o máximo grau do polinômio. Você coloca aqui o máximo grau que você quiser. Você vai lá em OK e ele começa a procurar, ó, todas as curvas aonde os pontos se ajustam. Quer dizer, esse recurso o Excel não tem. Não que eu saiba, né? Pode até ter, mas pelo menos eu não tenho conhecimento desse recurso no Excel, que ele vai ajustando. O Excel você teria que gerar várias curvas de tendência e você teria que fazer Exatamente. cada uma delas. E Exatamente. acho que nem tem todas essas É. opções. Acho que tem logaritmo. Deixa eu ver. Não importa. Você teria que Mas você fazer pode todas elas escolher e ir, né? E aí ele já te dá como resultado a que melhor se ajustou, a vencedora, porque aqui, ó, tá um rank, ó. Esse rank vai dar do melhor ajuste para o pior. Então você vê que o melhor ajuste foi um arco de hipérbole. E realmente você, né, vê que os eu pontos. e minha boca. Hã? Porque eu falei assim, tá até hiperbólico. Você Pois é. sim. Olha minha boca aí. Dá um arco de hipérbole
e ele inclusive dá os parâmetros da hipérbole aqui, ó, a mais b sobre x, ele dá o valor de a e o valor de b. Então, essa ferramenta é muito mais interessante, né? Porque você acha a curva exata, a curva que melhor se ajusta àquela nuvem de pontos, né? E aí, para nossa surpresa, uma nuvem de pontos que aparentemente era óbvio que era uma regressão linear, a gente dá uma olhada aqui e a regressão linear está em 23º lugar. Eu tenho 22 curvas que se ajustam melhor a esses pontos do que a reta, né? Olha que loucura, né? Aparentemente é uma reta, pô, não tem dúvida, né? Tá lá, né? Mas eu tenho 22 curvas antes da reta que se ajustam melhor a esses pontos. Então, essa ferramenta é bem interessante, eu acho ela fácil de mexer, né? E dá para fazer trabalhos muito bons com essa ferramenta. Eu já orientei aí no Senai o TCC do Thiago Porto, que foi um TCC bombástico, né? Ele queria ele queria mostrar, ele veio para mim com o seguinte papo, ele falou: professor, eu quero fazer um trabalho para propor melhoria no desenvolvimento de smartphones, né? Eu falei: poxa, sua proposta é bem ambiciosa, né? E aí eu quero mostrar que quanto maior o tempo que uma pessoa perde tentando fazer alguma coisa no celular e não consegue, mais ela fica insatisfeita. Eu falei: isso me parece óbvio, nisso concordamos. Pô, mas como é que Mas ela vai quantificar a satisfação? essa é a questão, né? Como é que eu vou quantificar a satisfação? E se o app for feio para burro e a pessoa acha que beleza tem que ser uma coisa importante? Pois é, Como é que você aí vai. primeiro ele fez uma pesquisa justamente para identificar quais são as funções mais relevantes para quem usa o smartphone. Então ela viu. E aí depois ele fez uma amostra, depois que ele coletou essa amostra, ele foi fazendo uma pesquisa de campo, medindo o tempo que a pessoa... agora tenta tirar uma foto. E ele disparava o cronômetro e media quanto tempo a pessoa levava. E aí depois ele pedia, usando uma escala Likert, ele pedia para a pessoa atribuir um valor de satisfação com relação àquela função. E aí beleza, chegamos a resultados, ele fez a regressão linear, parará, né? E aí eu falei: Thiago, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui no Curve Expert para ver, ele chegou todo feliz, né? Professor, deu aqui, realmente eu consegui provar que tem uma correlação forte, a satisfação com o tempo que a pessoa leva. Eu falei: maravilha, realmente é uma correlação linear negativa. Quanto mais tempo, menos a pessoa fica satisfeita com o celular, né? Então, falei: realmente agora não ficou dúvida, mas vamos ver se tem outras curvas. E aí, qual foi a nossa surpresa? Que aconteceu a mesma coisa que aconteceu nesse exemplo aí. Eu tinha 20 curvas antes que tinham uma melhor aderência aos pontos do que a reta, né? Enfim, e aí ele fez o trabalho dele, chegou a uma conclusão lá, chegou à conclusão que o recurso mais importante do celular é o navegador, e parará, parará. Curiosamente, saiu uma pesquisa uma semana depois, dizendo que a Samsung ia mudar o navegador dela, né? Que os clientes não estavam satisfeitos com o navegador, justamente o que ele tinha achado no TCC dele.
Acho que o navegador da Samsung é um que não é nem o Firefox, não é nem o Ela Chrome, mudou, ele foi é um nessa época. separado. Foi nessa época de 2016. Ela mudou, ela abandonou o que ela usava e mudou o navegador. Era Então aí muito ruim. ele utilizou o método Borda para identificar as funções mais relevantes, né? E usou a regressão. Aí começamos usando a regressão linear, só que aí, deixa eu ver se eu botei aqui. Ele viu que a regressão linear, inicialmente era uma linear negativa aqui, né? Só que aí ele usou o Curve Expert e aí nós chegamos à conclusão que a linear não era, estava longe de ser a melhor regressão. Era o modelo de Bleasdale, né? Bleasdale, sei lá. E aí esse trabalho dele, ele foi apresentado num congresso internacional na Croácia, no COI 2016. Pô, na Croácia tem uma galera da pesada em matemática, cara, né? E aí o trabalho dele foi publicado lá, né? E depois nós recebemos um convite da editora Springer para publicar em inglês na forma de um capítulo de livro da Springer, né? Então foi um... Deixa eu ver aqui se tem o link aqui. Eu até mando para vocês darem uma lida se vocês quiserem. Deixa eu ver aqui. Então, assim, foi um negócio muito legal esse trabalho dele. Foi... Deixa eu ver aqui. Vou mandar o link aqui. Capítulo de livro. Aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui. Achei aqui. Vou mandar aqui para vocês. Depois vocês podem dar uma olhada se quiser aqui. Esse é o link do trabalho dele, está publicado lá na editora Springer. Então, assim, uma publicação internacional de uma editora super respeitada, né? E é o que eu falei com ele. Eu falei, Thiago, com esse artigo aí, você entra em qualquer programa de mestrado do Brasil. Só com esse artigo que foi apresentado lá no COI e esse capítulo de livro na Springer já garantiu seu acesso para qualquer mestrado de qualquer universidade, né? Bem, e aí o trabalho dele foi sobre isso, sobre regressão, sobre... Né? E ver que é um conceito assim que, né, não tem nada demais, um conceito simples, né? Um conceito da engenharia. Mas é o que eu sempre falo, eu não gosto muito de ficar filosofando, um é menor do que dois. Bem, quanto a isso, já concordamos que um é menor do que dois, né? Essa discussão filosófica deixa para o pessoal lá da matemática, deixa... Então eu sou muito focado assim nessa questão de solução de problemas, né? Tem um problema, vamos propor uma solução? Então eu tenho esse viés muito prático, que não é melhor nem pior do que ninguém, só é a minha maneira de ser, né? Eu gosto de trabalhar com problemas práticos da sociedade, né? É claro que é preciso também do pessoal mais filosófico, que gosta de discutir ideias, até porque tudo que a gente aplica hoje na prática, um dia já foi uma ideia na cabeça maluca de alguém, né? Então, mas enfim, né? Então, praticamente 99% dos trabalhos que eu oriento, dos artigos que eu publico, todos são abordando problemas práticos da engenharia. Então, esse trabalho dele foi muito legal. E, na verdade, esse título em português foi um artigo que ele apresentou num congresso de inovação, eu não lembro se foi na USP ou na Unicamp. Método Borda e regressão não linear de Bleasdale, repensando os pressupostos teóricos de Jacob Nielsen quanto à usabilidade de smartphones. Aí primeiro ele apresentou esse trabalho, não lembro se foi na USP ou na Unicamp, num congresso de inovação, e aí depois
que ele apresentou e tal, recebemos as críticas, né, os pontos que poderiam ser melhorados. Aí, em cima disso, traduzimos o artigo e mandamos para esse evento internacional, e depois ele foi convidado para publicar na editora Springer, né? E se vocês observarem lá no link, é caro, né, cara? Aqui, ó, o livro tá $219 e só o artigo do Tiago tá $29,95, quase $30, só o artigo. E já ocorreram 363 downloads do artigo. Então olha quanto que a editora já ganhou com a gente, né? Cadê? 363. E nós não ganhamos um centavo. 363 vezes $29,95. Ó, quase $11 mil só com o artigo dele. Vezes, vamos botar aí R$5, R$54 mil, que já rendeu para a editora. Tinha que rolar um royalty aí, né? Pois é, né? Mas, enfim, né? Aqui. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Cadê? Olha só. Olha aqui o trabalho dele, ó. Mapping the Perception de usuários quanto à usabilidade de smartphone. Benchmark Filter through the Board Account Method. Professor, Oi. ele checou todos os sistemas operacionais da época? Não, ele checou, na época, deixa eu lembrar, peraí, já tem tempo. Não, ele checou o da Apple, o iOS, o da Samsung, né? O da Samsung? Samsung não, o Android, O Android, que é Samsung, Motorola, LG. o da Apple, o Android e o do Windows Phone. Foram os três que ele checou. Tá, porque quando eu vi o Windows Phone na capa, eu falei, caraca, É. ele checou até o Foi. lanterninha da... Foi o Windows Phone. E aí você vê, na verdade o TCC dele foi de 2016, que nós fizemos, mas ó, o artigo só foi publicado porque, assim, às vezes vocês pensam, né? Ah, que beleza, publicou um artigo. Às vezes a gente fala, vocês não têm dimensão de quanto é difícil publicar um artigo, seja num congresso, e muito mais numa revista ou por uma editora de peso, né? Então, assim, parece meio, né? Ah, tá, legal, poxa, mas é por isso que é tão valorizado na academia, porque não é qualquer um que consegue, porque é um processo demorado, penoso, difícil, mas A que vale a coleta de pena. dados foi a parte mais demorada, não? Foi. E aí você vê, o TCC dele é de 2016, e aqui tá, ó, First Online, 30 de agosto de 2018. Então, quer dizer, depois de pronto, depois de apresentado o TCC dele, nós ainda ficamos mais de 2 anos trabalhando em cima desse artigo, para poder sair esse artigo final, né? Então não foi mole não. Então tá lá, ó, se comprar esse livro é uma coletânea de artigos, né? Se comprar o livro todo, $219. Se comprar só o paper do Tiago, $29,95. Sendo que já baixaram, ó, 363 downloads, né? Então já ganharam mais de R$50 mil só com o artigo dele. Então bem interessante, né? Mas é um aluno normal, como vocês, né? Não tem nada. É o que eu sempre falo, o mundo não é feito para gênios, né, cara? O mundo é feito para quem ali, né, persevera, né? Não desiste. É isso. Tudo é uma questão de você acreditar naquilo e seguir, né?
É, bem, deixa eu Sim. ver o que mais que eu tenho para falar. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Eu falo pra caramba, né? Eu também não ajudo nessa parte. É, eu já falo muito, né? E aí toda hora dá uma palhinha também, aí danou-se, lascou-se, né? Então aí do trabalho do Tiago. Bem, então Felipe era isso. gosta muito de falar. Como é que é? Felipe gosta pouco de falar. Pois é, eu também gosto, né? Aí ficou dois doido conversando, né? Culpado. Bem, então é isso que eu tinha para falar. É um assunto bem importante para a gente da engenharia, né? É, é bem importante, é importante dominar essa técnica, né, de correlação e regressão. É importante saber que não existe só a linear, que existem 1 milhão de correlações diferentes, né? E também é importantíssimo saber que eu tenho uma nuvem de pontos que guarda uma determinada correlação e não necessariamente há uma relação de causalidade entre essas variáveis, né? Eu tenho que fazer uma análise muito mais profunda para realmente comprovar ou não se há essa relação de causalidade, né? Deixa eu ver aqui. Bem, eu acho que. Deixa eu botar aqui se tem mais alguma coisa. Bem, meus amigos, então é isso que eu tinha para falar. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, tá? Tanto a aula quanto a apresentação, tá? E aí Beleza. qualquer dúvida é só vocês falarem.